Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. E a gente começa com o anúncio da Google, que disse que vai investir 1 bilhão de euros na Alemanha até 2030 em infraestruturas de computação em nuvem e na descarbonização das operações, que é um tipo de armazenamento de dados digitais altamente criticado por consumir grande quantidade de energia. A gigante também vai investir em energia renovável, responsável por manter este banco de dados. O anúncio foi feito por meio de um comunicado. A gigante tecnológica quer expandir seu centro de nuvem localizado em Hanau, na região de Frankfurt, cujos investimentos vão alcançar 1 bilhão de euros até 2030, ano em que também pretende atingir a meta de descarbonização. O grupo vai investir em infraestruturas de energias renováveis, solar e eólica no país europeu para alimentar 80% da sua exploração. O armazenamento de dados digitais usando essas nuvens é altamente criticado, especialmente porque consome grande quantidade de energia. O governo alemão saudou a decisão do Google. Até o momento, a gigante digital possui 4 fábricas em Berlim, Frankfurt, Hamburgo e Munique e emprega cerca de 2.500 pessoas. E olha só, a China informou que vai limitar o acesso de menores de 18 anos a videogames online a 3 horas por semana. A medida visa combater a dependência entre os jovens de plataformas descritas por um influente jornal do governo como um ópio mental. Um anúncio foi feito pelo órgão regulador do setor audiovisual, de publicação e de radiodifusão. Com a decisão, menores de 18 anos não vão poder jogar pela internet mais de 1 hora por dia e apenas às sextas, sábados e domingos, no total de 3 horas. As normas já proibiam os menores de jogar online entre as 10 da noite e as 8 da manhã. Agora, o horário para jogos fica reservado entre 8 e 9 da noite. Apenas durante as férias escolares, os mais jovens vão poder jogar 1 hora todos os dias. Um documento de identidade também vai ser exigido para que os jogadores possam se conectar. Em agosto, um influente jornal do governo afirmou que os videogames se transformaram em um ópio mental. Na China, um país de quase 1,5 bilhão de habitantes, os videogames geraram cerca de 20 bilhões de dólares em volume de negócios apenas no primeiro semestre de 2021. Agora a notícia é lá dos Estados Unidos. Um lixão de Nova York se tornou um depósito das centenas de milhares de toneladas de escombros do World Trade Center após os ataques em 11 de setembro de 2001. Mas para familiares de vítimas dos atentados terroristas, o local também recebeu restos mortais de pessoas que seguem desaparecidas desde então. De Staten Island, David Diggins observa Manhattan e seus arranha-céus. Foi aqui, deste lixão de Fresh Kills, que viu as cenas de terror em Nova York no dia 11 de setembro de 2001. You could see clear as a bell, Lower Manhattan from up top there. De lá de cima, você podia ver claramente o sul de Manhattan. Ficamos chocados ao ver toda a fumaça saindo da primeira torre e, olhando, vimos a segunda torre ser atingida e vimos as torres desabarem. Sabíamos que seríamos chamados para trazer equipamentos para Marco Zero. We knew at that point we were going to be called on to bring equipment to Ground Zero. Na época, David era encarregado de Fresh Kills, o maior lixão a céu aberto do mundo, fechado em março de 2001. Após os atentados, o local foi reaberto e durante 10 meses recebeu as 600 mil toneladas de entulhos do World Trade Center. Barcas vinham do sul de Manhattan com os destroços do World Trade Center. Colocamos aqui e depois transportamos para as plataformas de descarga, onde os materiais eram transportados por caminhão. Em 11 de setembro de 2001, o filho de Diane e Kurt Horning, Matthew, estava na Torre Norte. Ele não conseguiu se salvar. Assim como 40% das vítimas do World Trade Center, o corpo de Matthew nunca foi encontrado. Muitos acreditam que seus restos mortais tenham sido transportados junto aos escombros.
Para os pais, Fresh Kills não preservou os destroços que aqui chegaram, o que os impediu de enterrarem o filho. Essa é a superfície do solo em Fresh Kills, onde disseram que tudo foi peneirado até o centímetro mais próximo, completamente limpo e vasculhado. Durante as visitas ao local, eles encontraram um relógio, uma carteira de identidade, uma chave do World Trade Center e ossos de animais. Nada pertence ao filho Matthew. Muito do aço era transportado através do rio e teve que ser processado e reciclado, e eles encontraram um tronco em uma dessas peças. O cão farejador de corpos ficou louco após chegar a uma pilha de aço, então foram lá onde o cachorro latia e encontraram uma pessoa inteira vestida em um terno. As toneladas de poeira do World Trade Center, compostas por materiais e restos humanos, foram separadas do restante do aterro. Os escombros formaram uma colina com mais de 25 metros de altura. Não sei como seria se fosse meu familiar, mas posso dizer que o material tem sido tratado com maior respeito desde que chegou. Não se mistura com lixo, há separação de materiais. Fresh Kills vai ser transformado em um parque com inauguração prevista para 2035. Aqui será instalado outro memorial às vítimas do 11 de setembro. A Tower Bridge de Londres, um dos principais pontos turísticos ingleses, foi fechada por manifestantes da causa ambiental para alertar sobre a emergência climática. De acordo com a Polícia Metropolitana da capital inglesa, os ativistas usaram uma caminhonete e uma caravana para fechar a rua. A polícia alertou os participantes do ato, que poderiam ser presos por interromper o tráfego em um dos pontos turísticos mais reconhecíveis da cidade. O protesto faz parte de 2 semanas de ações para alertar sobre a emergência climática. Dezenas de manifestantes foram presos na última semana, incluindo 34 durante comícios no domingo. A Organização Meteorológica Mundial da ONU informou que nos últimos 50 anos, os desastres climáticos quintuplicaram e provocaram graves danos ao redor do mundo, mas que os avanços em sistemas de alerta ajudaram a reduzir as mortes. O estudo concluiu que fenômenos extremos vão ocorrer com cada vez mais frequência em diversas partes do mundo. Veremos mais fenômenos extremos por causa das mudanças climáticas e essa tendência negativa vai continuar nas próximas décadas. Se tivermos sucesso com a mitigação do clima, podemos parar essa tendência negativa por volta de 2060. O documento cita, por outro lado, que avanços em sistemas de alerta permitiram reduzir o número de mortes em tragédias como consequências das alterações do clima. A Organização Meteorológica Mundial da ONU estudou a frequência, mortalidade e as perdas econômicas provocadas por desastres vinculados a fenômenos meteorológicos extremos entre os anos de 1970 e 2019. Mais de 11 mil desastres atribuídos aos fenômenos extremos foram registrados no mundo desde 1970. Mais de 2 milhões de mortes foram provocadas por tais desastres, que geraram danos materiais que superam 3,5 trilhões de dólares. E olha só que boa notícia! De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a gasolina com chumbo não é mais usada em nenhum país do mundo. Estudos científicos apontaram o combustível como causa de mortes prematuras, além de efeitos prejudiciais à saúde, poluição do ar e contaminação dos solos. Boa notícia para o planeta. De acordo com o órgão, isso vai permitir salvar 1.200.000 vidas a cada ano e economizar mais de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. O combustível com chumbo ilustra bem certos erros que a humanidade vem cometendo em todos os níveis de nossas sociedades. O tipo de erro que nos levou à tríplice crise planetária, a crise das mudanças climáticas, de biodiversidade e da poluição. A Argélia foi o último país a esgotar reservas de gasolina com chumbo, quase um século depois que as autoridades de saúde começaram a alertar sobre efeitos tóxicos. Há apenas 20 anos, a gasolina com chumbo estava presente em mais de 100 nações.
Estudos científicos apontaram o combustível como causa de mortes prematuras, além de efeitos prejudiciais à saúde, poluição do ar e contaminação dos solos. Desde a tomada de Cabul pelo Talibã, as mulheres que trabalham nas áreas de saúde e comunicação vivem realidades distintas. Médicas e enfermeiras dizem trabalhar normalmente, enquanto a ONG Repórteres Sem Fronteiras aponta para uma redução drástica no número de jornalistas na ativa. A memória do último regime talibã, com opressão e sistema de justiça brutal contra mulheres no Afeganistão, ainda está fresca para muitos. Com a recente tomada do país pelo movimento islamita, a comunidade internacional observa de perto os próximos passos no país. Em Cabul, médicas e enfermeiras seguem trabalhando em hospitais sem qualquer medo ou apreensão. No início, quando essa situação ocorreu, foi muito difícil para nós. Estávamos preocupadas com o que aconteceria. Mas felizmente não houve problemas em relação ao nosso trabalho. Nosso supervisor e o Talibã nos pediram para estar no hospital para cumprir nossas funções. Nosso pedido é que queremos progredir, nós não queremos retroceder. Em qualquer situação, sob qualquer governo, se algo acontecer, não temos medo. Somos mulheres afegãs, protegeremos nosso país e queremos servir nosso povo. Quando vemos um paciente, nós sentimos a dor dele. Por isso, nunca temos medo de nada. Servimos de forma neutra. Mas entre jornalistas, a realidade parece bem diferente. A ONG Repórteres Sem Fronteiras citou relatos de guardas do Talibã posicionados fora de redações, impedindo que mulheres jornalistas saíssem para fazer reportagens. De acordo com a organização, das 700 profissionais ativas em Cabul antes do regime talibã assumir o controle da capital do Afeganistão, menos de 100 continuam trabalhando. No Golfo da Califórnia, também conhecido como Mar de Cortés, que fica no noroeste do México, uma tradição centenária vive: o cultivo de pérolas. As pérolas que os habitantes nativos utilizavam em ornamentos chamaram a atenção dos conquistadores espanhóis que decidiram se instalar e fundar a cidade de La Paz, no extremo sul do Golfo da Califórnia, em maio de 1535. Até o século XIX, a região era famosa pelo tipo e pela quantidade de pérolas que produzia. Acredita-se que entre 100 mil e 200 mil ostras eram sacrificadas para a obtenção de uma única pérola. A fonte de pérolas mais importante do mundo do século XVI ao XIX foi neste mar, o Golfo de Cortés. A exploração foi tão alta por anos que o recurso estava à beira da extinção. Por isso, agora o foco está na conservação. Consideramos que todo o trabalho realizado para consolidar essa missão é fundamental. Tem a ver com a preservação do produto e com poder trabalhar com biotecnologia para obter as pérolas que antes eram conseguidas naturalmente. Para a produção das pérolas, um pedaço de cálcio é inserido na ostra, que é colocada novamente no fundo do mar, onde, graças ao fluxo de nutrientes naturais, é recoberta com madrepérola até atingir sua forma definitiva. O processo leva de 4 a 6 anos. O resultado pode ser pérolas inteiras, meias pérolas ou as chamadas barrocas, conhecidas pelas formas incomuns. A produção é de apenas algumas dezenas por ano. Além da conservação, a produtora Pérolas de La Paz oferece a turistas e curiosos a oportunidade de conhecer o processo produtivo. É muito importante que as atividades de educação ambiental sejam realizadas para que todos os moradores da região aprendam a proteger e conservar nosso patrimônio natural e passar o conhecimento de uma geração a outra e aos visitantes. Em parceria com designers e artesãos locais, as pérolas podem ornar anéis, brincos ou pulseiras e chegar a preços bem altos. Uma equipe de especialistas se encarregou de montar o maior fóssil de Triceratops para a exibição em Paris, na França. A ossada gigante foi descoberta na casa de um cidadão americano e vai ser leiloada após a amostra em uma galeria francesa. Dentro desta caixa estão os restos mortais de um gigante que pisou sobre a Terra há cerca de 66 milhões de anos. A equipe finaliza seu transporte com cuidado para uma galeria no bairro de Marais, no centro de Paris. Mais um pouco e aí está o maior esqueleto de Triceratops do mundo.
Apelidado de Big John, partes do fóssil do herbívoro, que mede 8 metros, foram erguidas para apreciação do público. Il est impossible de trouver un fossile complet à 100%, et celui-ci est complet environ à 60%. É impossível encontrar um fóssil 100% inteiro e este está quase 60% completo. As partes que faltam completamos com resina, que se pode ver a olho nu e principalmente sentir pelo toque, já que a pedra é fria e a resina é quente. Aqui está frio e aqui está mais quente. Donc ici c'est froid, là c'est plus chaud, là c'est froid, un petit peu chaud là. Os restos mortais de Big John, acredite, foram descobertos na casa de um americano que a vendeu para uma empresa. De acordo com um especialista, o fóssil apresenta uma ruptura nos ossos como resultado de uma batalha contra outro Triceratops. Et on a compris que ça c'est une blessure de résultat d'un combat. Entendemos que essa é uma ferida de luta. Este é um chifre de Triceratops que atacou Big John por trás e o atingiu em cheio no pescoço e criou essa ferida. Dans la collerette avec en créant cette blessure. O fóssil vai ser exibido em Paris até o dia 20 de outubro. Um dia depois, Big John vai poder ser arrematado em um leilão. As baleias jubarte estão de volta às águas quentes da costa do Pacífico da Colômbia para cumprir o ritual do acasalamento da espécie. De julho a outubro, as baleias jubarte retornam às cálidas águas tropicais, onde nasceram para iniciar seu ritual de acasalamento. Todos os anos, durante esses meses, o Oceano Pacífico colombiano se torna o berçário desses imigrantes gigantes que vêm da Antártica. Segundo estudos recentes, cerca de 2.000 baleias jubarte chegam ao Oceano Pacífico colombiano, em um dos mais impressionantes processos de migração do mundo animal. As baleias jubarte são mamíferos robustos, medem até 16 metros, podem pesar até 36 toneladas e nadar até 15 km por hora. E a gente encerra essa edição com o anúncio do nascimento de uma tigresa de Bengala em Nicarágua, que está em risco de extinção como parte de um programa de preservação da espécie asiática, vítima da caça e da redução de florestas. Já no Sri Lanka, um raro parto de elefantes gêmeos exigiu procedimentos rígidos como forma de proteger os animais considerados especiais no país. Uma tigresa de Bengala é a mais nova moradora do Zoológico Nacional da Nicarágua. Nascida em cativeiro, a filhote está sob cuidados especiais devido à capacidade limitada da mãe de amamentar. Com esta cria, ainda sem nome, chega a 4 o número de tigres que o zoológico consegue reproduzir. Veterinários esperam que a instituição assuma a vanguarda do país na reprodução do tigre de Bengala como forma de preservação. Nativa da Ásia, a espécie é vítima da caça e da redução das florestas. O Sri Lanka também recebeu um novo hóspede, ou melhor, 2. O principal orfanato de elefantes do país registrou um raro nascimento de gêmeos. Estes são os primeiros a nascer em cativeiro no Sri Lanka desde 1941. No ano passado, autoridades responsáveis pela vida selvagem registraram o nascimento de gêmeos na natureza no leste da ilha. O governo revelou rígidos procedimentos para proteger os mamíferos, já que os elefantes são considerados sagrados nesta nação de maioria budista. Eu fico por aqui, você pode acompanhar mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever alguma reportagem, é só acessar o canal Hit Notícias lá no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau!